Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de bater um papo com meu grande amigo Clodomir Júnior, que é especialista em direito penal e econômico e vai trazer para vocês informações sensacional. Não perca. Doutor Clodomir, muito obrigado por estar presente e contribuindo com o podcast para fazer direito. Satisfação, Paulo, estar com você aqui nesse canal e ansioso para poder responder as suas perguntas. O que seria, de fato, o direito penal econômico? Quem que são os sujeitos e autores nessa situação? Paulo, por uma linguagem bem acessível, a gente poderia dizer que o direito penal econômico é um sub-ramo do direito penal que visa principalmente a proteção dos interesses econômicos da sociedade, né? Interesses econômicos esses que podem ser diversos, inclusive da administração pública, né? Como a questão da sonegação de tributos, como a boa prática da governança na administração pública, tentando evitar que atos de corrupção ou de lesão ao erário possam acontecer, como também impedir que atos de lavagem de capital, né, possam acontecer. Então, é um ramo do direito penal, uma sub-área do direito penal, que tenta tutelar os interesses econômicos da sociedade. Quais seriam as penas para esses tipos de crimes? Elas são diversas, né? Inicialmente, veja só, existiu a nossa legislação penal brasileira, ela tem uma característica. Nós temos a maior parte dos crimes, ela está, uma grande parte, melhor dizendo, está inserida no chamado Código Penal, né? Que é uma legislação que já advém desde 1941, tivemos uma grande reforma em 1984, mas a maioria dos crimes ali vinculados, eles datam lá de 1941, e a partir de 1988, nós tivemos, com a edição da Constituição de 1988, uma grande expansão na chamada legislação extravagante, aquela legislação que está fora do Código, né? Desse chamado direito penal econômico. Nessa linha nós temos a lei de crimes contra a ordem tributária, nós temos os crimes previstos na legislação que tutela os interesses da administração pública em relação aos contratos e às licitações, né? E assim uma gama de legislação ordinária. Por que da pergunta? Eu quero saber qual que seria a pena para a gente conseguir fazer uma métrica frente aos outros tipos penais, como homicídio, vamos colocar outro tipo de crime muito comum, latrocínio, furto, roubo, porque eu tenho a percepção que as pessoas que criaram as normas vinculadas à questão de crimes penal, econômico, eles não tinham interesse que essas normas fossem bem severas. Haja vista que, provavelmente, isso poderia se aplicar a eles. Qual que seria a sua percepção sobre isso? Paulo, existem vários estudiosos que já escreveram muitos trabalhos sobre essa temática, né? Esse é um dos pontos de investigação mais instigantes, e a chamada criminologia crítica, ela tem muitos trabalhos, tem muita doutrina sobre essa temática, e há uma gama muito grande de alguns autores que defendem que essa legislação penal extravagante, esse chamado direito penal econômico, ele na verdade é um disfarce, né? Porque na verdade você tem aí, ele foi produzido, ele foi criado por uma classe econômica, por uma classe dominante, em regra por políticos, que tentam, de certa forma, beneficiar ou defender alguns interesses econômicos, né? Então, existe algumas pessoas, existem alguns pesquisadores, alguns professores que defendem sim essa questão, né? A visão prática que a gente tem, né? E isso aí, os dados do sistema penal, eles são evidentes, né? Então, a maior comprovação disso tudo é quem está preso hoje: preto, pobre, puta. Essas 3 características.
Aí você pega quantas pessoas que têm essas condições estão de fato presos, encarcerados? Muito pouco. E a gente está no país. No país não. Está no país que é entre os mais corruptos do mundo. Então deveria ser o oposto, né? Deveria estar cheio de políticos presos. E não estão. Então isso já demonstra que realmente essa norma ela é falha. Ou não? Eu não diria que ela é falha. Eu não diria que ela é falha, porque eu acho que isso também é um senso comum que precisa ser, de certa forma, desvendado. A grande questão, Paulo, é que você está tocando muito na questão da corrupção, né? Percebi pela sua fala a questão que envolve a questão da corrupção, né? Que um crime financeiro, um crime penal econômico mais comum, que é fraude licitatório. Exato. É uma espécie da corrupção, né? O que acontece? Há uma visão de que a utilização do direito penal possa, de forma eficaz, há, na verdade, um mito, a gente poderia dizer assim, de que o direito penal seria capaz, teria condições de prevenir esse tipo de conduta. Entretanto, a nossa percepção é que o direito penal ele chega atrasado. Quando o direito penal ele é aplicado, aquela conduta na prática já aconteceu. Entendeu? Mas por que então, ela acontece com tanta frequência? O efeito preventivo que ele supostamente teria, ele na prática não existe. Porque não tem aplicabilidade. As pessoas têm no Brasil a sensação que o crime compensa. Então, Veja... o que nós deparamos recentemente? Várias pessoas foram condenadas. Quantas dessas pessoas foram condenadas? E quantas dessas pessoas de fato ficaram presas? Então, ou seja, dá uma conotação de que, de fato, no Brasil, as pessoas que vão ficar presas são preto, pobre, puta. Os demais vão se livrar porque tem capacidade financeira. E a lei não foi criada para aplicar sanção penal a eles, e sim essas categorias que hoje estão presos. Ou você não tem essa percepção? Porque, ok, Brasil é um país que tem um dos maiores índices de consumo de droga. Tem o tráfico de droga de uma maneira desacerbada, ok. Mas dos presídios, essas tem um número, a maior parte das pessoas que estão hoje reclusas no sistema penitenciário são pessoas envolvidas com tráfico. Então, ou seja, beleza, então está sendo combatido. Agora o Brasil é o país mais corrupto, entre os países mais corruptos do mundo. E quantas pessoas, quantos políticos, quantas pessoas envolvidas estão presos? Você poderia ter uma métrica de quantas pessoas de fato foram condenadas, que estão presas? Veja, Paulo, o que você falou é a plena realidade do sistema carcerário. Se nós formos fazer um perfil, se nós formos tentar fazer um perfil, tirar um perfil desse sistema carcerário, a gente vai verificar ali que a grande clientela do sistema carcerário é oriunda do crime de tráfico, de roubo, de furto. Qual cor? Preta, homens de classe pobre. Esse é o perfil do sistema carcerário brasileiro, que hoje nós estamos chegando à marca de quase 1 milhão de encarcerados. Acho que daqui a alguns anos a gente vai chegar nessa marca. Mas a questão que eu coloco para você refletir é se apenas a utilização do direito penal, de fato, é o instrumento mais eficaz para combater a corrupção. Não, o mais eficaz seria escolher as pessoas corretas. Todavia, entretanto... A grande questão é se a utilização do direito penal única e exclusivamente é um elemento eficaz para se combater a corrupção, ou se, na verdade, esse tipo de legislação, a utilização excessiva desse tipo de legislação, na verdade, não é um álibi dessa própria classe, entendeu? Que vai lá, edita essas leis, aumenta as penas e como se tivesse o quê? Lavando as suas mãos, fiz a minha parte. Né? Existe alguns doutrinadores que defendem, Paulo, que um dos elementos mais eficazes para combater essa chamada criminalidade econômica não seria nem o direito penal, e sim um direito administrativo sancionador mais rigoroso, né? Onde você poderia atingir resultados com uma eficácia maior a partir de medidas econômicas, que muitas das vezes são mais efetivas até que a prisão com privação de liberdade.
né? Sistemas Mexer mais no bolso. rígidos. Teria que mexer no bolso. Mexer no bolso. Mas aí a gente... Para a criminalidade econômica. Mas Para a criminalidade econômica. temos uma percepção aqui, né? que é de uma coisa que a gente tem que levar a debate. Eu gostaria de entender qual seria a sua percepção. Qual crime é mais grave? Um envolvendo a corrupção, que no caso licitatório, pessoas fraudando ali, dando prejuízo ao erário público, ou a pessoa que comete um homicídio, a pessoa que comete um furto, um roubo? Qual que seria o mais grave? Veja, o homicídio sempre vai ser mais grave, né? O homicídio porque é uma violação direta a bem da vida. Ah, mas a corrupção também, porque você... Mas a corrupção gera esse homicídio. Sim. A corrupção gera o furto. Mas não de forma corrupção- direta. Mas não de forma direta. Mais indireta. Mas não de forma Mas direta. não é um prejuízo maior para a sociedade? Eu tenho a percepção, na minha colocação, na minha visão, quem gera maior prejuízo social é sim essas pessoas envolvidas com crimes econômicos. E não essas pessoas que cometem esses crimes Não, comuns. não deixa de ter Porque gravidade. Não deixa de ter gravidade. Sim, mas não deixa de ter eu gravidade. acredito que não estou trabalhando com aquela questão de vitimismo. Que as pessoas são vítimas da sociedade. Mas de certo ponto são vítimas. Porque quando você mexe e absorve dinheiro do erário público, você está tirando as oportunidades dessas pessoas. Isso poderia ser um agente modificador da vida dessas pessoas. E ao contrário disso, eles retiraram essa oportunidade deles. E eles são punidos duas vezes. Eles são punidos quando são roubados e são punidos depois quando são encarcerados. Então, ou seja, quem que é pior? Qual crime é pior? A pessoa que comete um crime econômico ali ou a pessoa que comete um crime comum? Por isso que essa questão filosófica aqui para ser analisada. Por isso que eu gostaria Sim. de saber a sua percepção sobre isso. Não, a minha percepção, Paulo, é de que, de fato, não deixa de existir essa relação. A criminalidade econômica, ela gera uma danosidade social muito representativa, né? E isso, logicamente, a depender de cada delito, cada um na sua gradação, né? Por exemplo, o próprio, como você muito bem colocou, o delito de corrupção, né? Os recursos que deixam de ser aplicados por conta do cometimento de um crime desse, de repente pode ser esse recurso que poderia ser fundamental para mudar a vida de uma criança pobre, né? Que poderia mudar o seu destino, mudar o destino inclusive da sua família, né? Será que isso não é grave? Claro que é grave, né? Mas a nossa percepção de que isso não pode ser mais grave do que um ato direto de homicídio, de um estupro, um ato direto cometido diretamente por aquela pessoa, né? Então é como se a gente pudesse falar em escalas de gravidade. São graves, mas em escalas diferentes. É a minha percepção. Mas eu entendo essa questão de você colocar como uma maneira de contenção social ali. De correção, para não deixar, entre aspas, deixar o negócio descambar ali, se perder, se destruir, se autodestruir. Porque a própria sociedade, se não tivesse esse mecanismo de sanção perante essas situações, iria transformar em uma anarquia. Então, ou seja, seria prejudicial. Essa é a percepção. Mas eu continuo ainda com a mesma ideia. Quem gera maior prejuízo social, de fato, são as pessoas envolvidas com crimes econômicos. Sim. Agora sabe uma reflexão que acho que é muito interessante, Paulo, a gente ter? E o sistema de justiça criminal, né, como um todo, ele é muito cercado de mitos, né? Dessas supostas ou falsas verdades, assim, pra gente colocar, né? E uma que eu gosto de abordar bastante é o que eu falei ainda há pouco para você. É a seguinte questão: será que a aplicação do direito penal em si, na prática, ela consegue prevenir essas condutas que a gente sempre ouviu, né? Lembrando lá o teu primeiro dia de aula de direito penal, né? O professor chega lá e vai dizer: olha, o direito penal aqui, ele tutela os bens e os interesses mais importantes para a sociedade e ele busca prevenir essas condutas que são danosas à sociedade, né? Lembra lá dessa aula lá, né? Sim. Né? Aí quando você vai olhar para a prática, vai olhar o dia a dia do sistema de justiça criminal, aquilo acontecendo na prática, né? Vamos lá, vamos olhar para a criminalidade violenta, né, para tentar fazer um paralelo com a criminalidade econômica, bem que esse paralelo não seria muito esse o correto. Mas vamos lá, uma pessoa que venha praticar um homicídio, seja qual for a motivação, tu acha que essa pessoa ela vai se inibir a praticar o homicídio por conta da pena que é aplicada ao crime de homicídio? Não.
Um estuprador, ele vai deixar de violentar aquela criança, aquela mulher, aquela pessoa, porque a pena passou a ser de 12, passou para 15, a pena mínima agora é 8, ou a pena máxima vai ser 20, vai ser 30. Porque eu acho que a questão não é mais a pena, né? Tem outros fatores envolvidos a partir desse momento. Né? Aí você tem aquela reflexão. Isso eu estou jogando questões aqui para a gente iniciar a conversa, né? Mas no Brasil nós temos uma impunidade muito grande, né? Então os criminosos, eles se sentem livres para praticar toda a gama de condutas que possam acontecer. Mas será que a gente tem realmente impunidade no Brasil? Será que o mais certo não seria dizer que a gente tem uma punição seletiva, uma punição que ela alcança só uma determinada parcela da população? Eu acho que esse é o mais correto. Então, o primeiro mito que a gente tem que desfazer. Nós temos uma punição muito grande no Brasil. Nós estamos alcançando quase a marca de 1 milhão de encarcerados. A população carcerária do Brasil, ela é maior, Paulo, que a população do Amapá inteiro. Vou novamente, então. Ela é maior que a população do Amapá inteiro, um estado. Eu concordo com você, existe a punição existe. Só que ela é seletiva. Exato, mas o que por isso que eu... Não, mas eu vou chegar... Eu comecei aqui na criminalidade violenta, mas eu vou chegar na criminalidade econômica. Vamos lá. Para a criminalidade econômica, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um agente público, um agente político, né? E um empresário, né? Será que vamos colocar um cenário onde um agente privado e um agente público, em comunhão de esforços, praticam condutas para lesar o erário, né? Um ato clássico de corrupção, né? Fazem um acordo, fazem um acerto, para de certa forma, em um procedimento licitatório, em uma contratação pública qualquer, ir lá e acabar praticando um ato que lesa a administração pública, né? Corrompendo os recursos da administração pública. Será que essas duas pessoas, na prática, imbuídas por esse interesse econômico, por essa, vamos dizer assim, essa ganância, para usar uma expressão bem simples e bem direta, será que elas, de fato, vão olhar para a pena do delito de fraude à licitação na hora de cometer esse crime? Eu acredito que nesse caso específico eles vão olhar o quanto eles vão ser remunerados. É um pouco diferente. A pessoa fala, será que compensa? Onde você tocou? Aonde vão ser remunerados? Será que o empresário, que já está bem estabelecido, que já tem uma propriedade, será que o agente político que já tem uma vida estabelecida, será que ele, sabendo que o Estado tem uma legislação eficiente, eficaz, que vai economicamente alcançar esse patrimônio dele, será que ele não vai pensar duas vezes com relação a isso? Faria sentido agora, né? Com essa colocação. Você entendeu? Você entendeu? Não é que esse tipo de criminalidade tem que ficar sem punição. Não é. É a gente tentar encontrar uma punição que de fato seja mais rápida e mais eficaz. Que surja efeito. E que surta um efeito maior. Aí o questionamento, se a utilização do direito penal para esse tipo de criminalidade, na verdade, não é um álibi. Quem defende isso é o professor Marcelo Neves. Porque a sua tese de doutorado lá em 1994. Por isso que eu perguntei a questão da pena. Qual que seria a pena, de fato, aplicada a esses crimes comparativo com outros crimes? Porque, às vezes, nessa percepção, a pessoa vai analisar, olha, peraí, eu vou ganhar 30 milhões. Compensa o risco, né? Pois é. Essa percepção. Porque, veja que essa criminalidade econômica, a lógica econômica, ela prevalece. Ele faz cálculo, você calcula até o risco. Né? O agente tá ali, não, pô, eu não vou correr risco por 1 milhão. Mas por 30 eu vou correr. Né? E aí, essa lógica também ela é invertida. Pô, eu vou correr o risco, mas o que eu tenho? Eu não vou perder? Entendeu? Então, isso que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Existem inúmeros professores que defendem que muito da criminalidade econômica, muito dos tipos penais abrangidos pela criminalidade econômica poderiam ser substituídos por uma legislação administrativa sancionadora.
É como se fosse um estágio anterior ao direito penal. É um direito administrativo sancionador, punitivo, mas que não chega a ser direito penal porque não envolveria pena privativa de liberdade. Tá? Eu vou lhe ser sincero. Eu já tenho um pouquinho mais de 20 anos de atuação nessa área e a sensação que eu tenho cada vez mais forte é que nós precisamos de uma legislação administrativa sancionadora eficiente. Quer ver? Ela seria muito mais eficaz do que a própria utilização do direito penal econômico. Até que ponto as penalidades aplicadas aos criminosos econômicos são proporcionais aos danos causados às sociedades? Um questionamento muito interessante, Paulo. Muito, muito interessante. Se você caminhar por essa argumentação que eu fiz ainda há pouco para você, de que essa criminalidade econômica, ela indiretamente gera uma danosidade social relativa, significativa, né? Você vai defender uma proporção de pena menor. Mas se você defender que essa danosidade social dessa criminalidade econômica, ela é muito mais representativa, ela se equipara a, por exemplo, a danosidade de crimes violentos, seria mais adequado que a própria punição ela fosse equivalente, né? Mas aí eu volto para aquele ponto. A questão da reparação fica interessante também. Porque eu volto para esse ponto. A reparação da vida, você não conseguiria ressuscitar uma pessoa. Já a questão financeira, você conseguiria fazer a reparação. E o que seria mais interessante para a sociedade? Simplesmente a pena privativa de liberdade? Ou a reparação? Ou a reparação? Reparação. A reparação é mais interessante. Por que não ocorre essa reparação hoje? Veja, a justiça, Paulo, como eu falei para você, essa criminalidade econômica, ela se expandiu muito a partir de 1988, né? Então, as agências punitivas, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, todas essas agências que a gente chama de agência punitiva para usar uma terminologia da criminologia crítica, elas evoluíram muito com o passar dos anos, né? Então você vê o aparato que hoje a Polícia Federal tem para investigar esse tipo de delito, ele é muito superior do que ela tinha há 25, 30 anos atrás. O aparato que o Ministério Público Estadual e Federal hoje tem, também é muito maior. Mas você acha que é mais difícil hoje fiscalizar? Eu acredito que seja. Porque tecnologia, a questão da globalização, informação... É mais difícil, veja só, é mais difícil fiscalizar, porque você tem novos meios, né, de também... de fraudar, né? De escamotear essa criminalidade. Entretanto, as agências punitivas hoje detêm um conhecimento e uma expertise muito maior, né? Eu vejo pelos inquéritos que a gente acompanha, pelas investigações, pelos processos que a gente acompanha, você vê o nível de material que hoje é produzido pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela própria Polícia Civil, que evoluiu muito nos últimos anos. Nesse atual governo do governador Helder, no primeiro governo, na verdade, foi criada na Polícia Civil uma divisão, uma diretoria específica de combate à corrupção, né? Coisa que não existia antes na Polícia Civil. Então você vê hoje as investigações procedidas pela Polícia Civil no Pará nesse tipo de criminalidade, você verifica um incremento de experiência e de técnica muito maior, muito próximo já ao que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal praticam há muitos anos. O próprio Ministério Público do Estado também já tem grupos de trabalho específicos voltados para esse tipo de criminalidade. Como o direito penal econômico pode ser uma ferramenta eficaz na punição de crimes financeiros cometidos por grandes corporações? Eu acho que o ponto central dessa questão colocada por você, Paulo, volto a frisar, é exatamente a questão dos ativos financeiros, né? Essas investigações, esses processamentos, essas acusações criminais, essas condenações criminais, elas só serão eficientes se de fato elas conseguirem restituir
para a sociedade esses recursos, esses danos, né, elas conseguirem, de certa forma, diminuir esse dano que essas condutas causaram. Então, se você tiver, vamos lá, um processo criminal, vamos trazer para uma linguagem mais simples, um processo criminal que envolve um ato de corrupção, uma fraude em uma determinada prefeitura no estado do Pará. Né? Se descobriu um esquema de corrupção lá que supostamente desviou 15 milhões. Né? Então se identifica lá os investigados, os acusados, ao final você tem uma sentença condenatória, condenou um a pena de 10 anos, outro a pena de 8, o de menor culpabilidade recebeu uma pena menor, mas sim, e os ativos financeiros? Quanto foi bloqueado? Quanto de fato foi capturado, sequestrado, quanto de fato nós tivemos de retorno para os cofres públicos. Então, na minha visão, e eu creio que seja uma visão já muito consolidada, que os profissionais que atuam nessa área sempre colocam, é de que há necessidade de que essa atuação da justiça, do sistema de justiça criminal, seja muito voltada para a recuperação dos chamados ativos financeiros. Como existe essa questão da globalização e de recursos poderem ser retirados do Brasil com facilidades, ou seja, ter uma comunicação mais fácil entre diversos bancos internacionais, qual o papel das instituições internacionais para fiscalizar e reaver esses valores? Haja vista que muitos países não têm aquele acordo de cooperação, reciprocidade com o Brasil. Então, normalmente, a pessoa que tem o intuito de retirar valores daqui e se blindar contra a restituição, eles enviam para paraísos fiscais, o qual não tem reciprocidade. Então, qual que seria o papel das instituições, se existem essas instituições e como funciona? Você tocou num ponto muito sensível, né? Essa criminalidade econômica e muito dessa criminalidade, uma válvula de escape que é fundamental é justamente esses paraísos fiscais, né? Então, esses valores que são encaminhados para esses paraísos fiscais, se você não tiver essa cooperação entre os países, esse dinheiro que vai para lá jamais vai ser capturado, né? Então, assim, é um ponto central e a gente volta para a mesma tecla, né? A recuperação dos ativos. E a recuperação dos ativos é um processo complexo, porque uma coisa é quando esse ativo ele é lavado e fica dentro do país. Situação diferente é quando esse ativo é lavado, mas esse capital ele vai para o exterior. A gente está tratando de uma fraude, está tratando de uma delinquência econômica muito mais complexa. Vou fazer uma pergunta aqui interessante que foge um pouco do assunto, na verdade vai estar atrelado. O Tigrinho, qual a sua percepção desse jogo? Porque ele é uma contravenção penal, não é crime, mas tem a questão dessa movimentação de dinheiro. Como que você visualiza essa situação toda? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Paulo, às vezes você vê algumas questões que elas ganham uma certa repercussão, né? E você vai olhar a fundo, tentar encontrar o que de fato aconteceu, você não encontra essa gravidade toda que o burburinho acaba criando, né? Você tocou num ponto muito importante, né? É uma contravenção penal. Mas a movimentação do dinheiro, porque esse dinheiro, porque quando a gente está falando dessa movimentação de bancos, esses valores, eles não ficam retidos no Brasil, normalmente eles são enviados para paraísos fiscais. Salvo engano, esta empresa, esse tigrinho, tigre e outros animais aí vinculados à mesma plataforma, tem a sua sede em um paraíso fiscal, o qual não tem reciprocidade e nenhum tipo de acordo com o Brasil. Então, ou seja, mesmo se fosse condenado, provavelmente ninguém seria ressarcido. A gente volta para aquela tecla, né? E aí, o ativo foi recuperado ou não? Não, esse que é o grande, por isso que eu estou trazendo o tigrinho. Né? O ativo foi recuperado ou não? Agora, uma reflexão que tem que ter. Um dia desse um aluno me perguntou, mas professor, essa questão desse tigrinho, isso não pode ser enquadrado até como talvez até um estelionato? Porque não é uma forma fraudulenta de obter vantagem, porque todas as pessoas que de fato vão participar daquele jogo ali vão ter os valores, tem realmente chance de ganhar ou não?
O grande problema é que essa plataforma você não tem acesso às informações corretas. Né? Aquilo ali não é uma fraude, aquilo ali, de certa forma, há uma fraude ou não, né? Aí você entra numa discussão até quase que filosófica, que é do jogo de azar, se você tem chance ou não no jogo, qual percentual você tem de chance ou não, né? Eu acho bastante questionável a gravidade em si dessa questão. Eu acho que a gente acabou ganhando aí uma publicização assim. Mas né? o que prejudica Mas eu muitas... tô falando de achismo sem conhecer os detalhes da investigação, as minúcias, né? Mas o que você acha da questão das contravenções penais? Jogo do bicho, jogo de azar. Por que eles deixaram isso como contravenção penal e nunca transformou isso em crime? O legislador nunca teve interesse. Você acha que teve alguma coisa a ver com valores, dinheiro, patrocínio? Já visto que essas pessoas normalmente são vinculadas, são muito bem relacionadas, vamos dizer assim. Eu acho que a gente está num estágio que a gente tem que começar a pensar, porque o Brasil, um país com um potencial turístico imenso, né? Com uma desigualdade social imensa, você tem, por exemplo, a região amazônica, você tem o Nordeste com praias belíssimas, né? Será que a gente não está perdendo a oportunidade de explorar economicamente isso, regulamentando todas essas possibilidades? É porque de jogo parece de que nem regulamenta e nem se torna crime. Então, ou seja, fica essa situação. Porque esse ambiente acaba favorecendo algumas práticas que são mais rentáveis para determinadas classes. Porque a própria regulamentação, às vezes, não é interessante para essas pessoas. Não é interessante. Porque abriria concorrência. Abriria a concorrência. Faz sentido. Abriria a concorrência, né? Por isso que não sai da contra, fica entre crime e legalização. Então não tá nem num lado nem no outro. Nesse ponto escuro, vamos dizer, essa penumbra. Fica nessa lacuna aí. Nessa lacuna. Eu sou totalmente favorável à regulamentação desses jogos. Ou proíbe de vez, né? Não. Torna crime. Não, eu tô falando assim, vai ter que resolver, né? Porque essa questão... O que acontece? A gente percebeu aqui que algumas pessoas foram presas. Sim. Tiveram o seu direito à liberdade cerceada. Então, ou seja, por quê? Porque não é claro. Alguns locais, algumas pessoas foram presas, outros locais não. E o fato é o mesmo. Então, e as pessoas continuam postando, continuam divulgando. Então, é uma coisa que deveria ser mais claro para que as pessoas soubessem se podem ou não fazer esse tipo de, vamos dizer, anúncio, divulgação ou mesmo contratação, né? Aí eu vou te colocar uma reflexão. Você me trouxe aqui um ponto interessante. Será que a gente precisa usar o direito penal para resolver esse tipo de problema? Será que esse uso excessivo do direito penal, isso não diminui até a própria eficácia dele? Será que a gente teria outros mecanismos de também utilizar para tentar coibir, se houver gravidade de fato num tipo de conduta dessa? Será que a regulamentação desse tipo de jogo, de aposta, seja a nomenclatura que a gente possa dar, não é o mais interessante? Porque os bets foram liberados, né? Voltando para a questão do jogo. E por que não liberar esse tipo de jogo? Por que não regulamentar esse tipo de jogo? É um questionamento. Agora vou partindo para uma questão mais pessoal, para a gente conhecer um pouco mais sobre a sua atividade. Você exerce bem e corriqueiramente a questão das fraudes licitatórias, né, de crimes vinculados à questão de licitação. Quais são os tipos de crimes mais comuns? Como que funciona? Como que essas pessoas, às vezes, como que o Ministério Público, o próprio a delegacia, os policiais federais, as pessoas conseguem identificar fraude, porque pode ter alguns erros administrativos e o que seria fraude. Então, ou seja, para as pessoas comuns conseguirem entender o que seria um ato administrativo falho e uma fraude especificamente. Porque normalmente eles tentam colocar todo mundo no mesmo balaio e segue o jogo, não é isso? Como funciona? Paulo, você tocou num ponto importante. Veja só, o chamado direito penal das licitações, né, o que a gente percebe é que muitas das vezes a polícia, o Ministério Público, numa interpretação um tanto quanto excessiva, rigorosa, ele denomina o que seria em verdade um erro administrativo, ele tenta transformar aquele erro administrativo praticado por um agente político, por um agente administrativo, por um agente privado, em um ato de corrupção.
né? Então ele pega aquilo que seria um ato, vamos dizer assim, oriundo de uma conduta culposa, muitas das vezes, por uma omissão, por uma falta de conhecimento mais específico da legislação, e tenta transformar isso num ato de desonestidade, num ato de corrupção. E a gente percebe que isso, na prática, existe uma diferença ontológica, física muito grande disso. Que uma coisa é você ter um agente público, político ou não, né? Que, por exemplo, está num procedimento licitatório da contratação de um serviço qualquer para o município, né? E aí aquela equipe ali do município, às vezes por falta de conhecimento específico da legislação, ou até por um erro de interpretação da lei, né? Vamos lá, sobrepõe uma fase daquele processo, né? E aí você tem um erro praticado pela administração, tá? Uma situação completamente diferente é quando esse suposto erro, ele na verdade é uma combinação, é um ajuste para beneficiar um terceiro, né? Então a gente assim, tem uma certa experiência nesse tipo de criminalidade e a gente percebe que em algumas situações as conclusões, seja da polícia, seja do Ministério Público, são conclusões para sustentar determinadas acusações que não se baseiam em provas efetivas, né? E aí a gente faz toda uma argumentação, a gente tem elementos práticos para demonstrar que aquilo na verdade não foi um ato de desonestidade, aquilo foi um erro, e a gente vai com toda uma argumentação para poder demonstrar isso, seja na investigação, seja no processo. Poderia citar um exemplo de como é feito isso? Porque é uma linha muito tênue, né? Entre a questão da pessoa. Porque é subjetivo. É uma linha. Você tocou. É uma linha muito tênue. Então a gente vai depender de cada caso, né? Porque todo mundo pode utilizar essa tese como defesa. A pessoa fez através de fraude, em benefício a terceiro e a si mesmo. Olha, Paulo, eu posso. Eu chego lá e vou alegar. Não, ele não teve interesse, ele não teve intenção. Paulo, eu vou te dar um exemplo. Pode ser um pouco caricato, mas ele é a mais pura realidade. É a aplicação do direito na prática, né? Você sabe que na administração pública, esses pagamentos eles são sempre vinculados e feitos através de transações bancárias, né? Eu atuei num processo criminal, em certa oportunidade, de um agente político que estava sendo acusado de peculato, né, de apropriação de recursos, né? E veja só, a polícia fez a investigação e foram verificados vários saques que tinham sido feitos da conta da prefeitura pelo próprio prefeito. Quer dizer, pô, bicho, isso é peculato, né? Clássico, né? Isso na visão do Ministério Público, na visão da acusação, na investigação que foi realizada na época pela Polícia Federal até. Vamos para a realidade. Município no Marajó, tá? Município sem agência bancária na época, tá? A agência bancária ficava num outro município distante, que ele tinha que ir de barco, né? Então, existia um programa lá no município que era de ajuda às famílias que praticavam aquela agricultura familiar. Então o prefeito, ele mesmo ia lá, sacava os valores nessa agência, ou não, quando era ele, ia o tesoureiro dele, pessoa de confiança, sacava e fazia esses pagamentos em espécie para essas famílias. Né? Claro que isso, hoje em dia a gente tem uma facilidade de Pix, de internet. Eu estou falando, isso é um caso que aconteceu há uns 15, quase 20 anos atrás, onde essa facilidade toda não existia, né? Então, veja só, um caso que na verdade você tinha uma situação fática, uma falta de desestrutura do próprio município que quase que obrigava o administrador a se adequar a essa realidade para poder fazer o pagamento para aquelas famílias. E o que é que nós conseguimos provar? Nós tínhamos os recibos dessas famílias, levamos muitos dessas pessoas, desses fornecedores que tinham essa agricultura familiar para demonstrar na instrução que aqueles pagamentos eram provenientes disso.
Então, na verdade, foram saques que ele fez, o município não tinha agência bancária, como é que ele ia fazer? Ah, não, mas o cara tinha que se cadastrar, e ele ia lá pegar o barco. Pô, o cara, para receber 50, 40, 20, 50 reais, a pessoa ia morrer de fome. Então tem situações que você tem, na verdade, houve um erro. O município precisava se adequar àquela realidade, ele precisava pegar esse pessoal todo, cadastrar, fazer isso, precisava. Mas você vê uma situação dessa, é um erro, uma situação que houve um erro pela a não adequação dessa situação à necessidade que a legislação estabelece, diferente de uma situação de um peculato, de uma desonestidade, de uma corrupção. Mas entendeu? Isso é uma situação bem circunstancial, né? Porque isso daí eu poderia criar vários cenários de corrupção efetiva. Mas assim, mas na prática, muitas questões às vezes acontecem assim. Sim, Parece que não. são excêntricas, mas são excêntricas, mas existem. Mas eu digo porque uma coisa é a teoria, o mundo perfeito do direito que está nos livros. Outra coisa é ele sendo aplicado na prática. Mas a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Nessa situação específica, cara, poderia criar assim vários cenários de corrupção. Já vista que um recibo, eu poderia pegar esse recibo posteriormente como uma forma de justificar. Sim. Mas olha só, mas aí você tem como condições de comprovar, por exemplo, uma situação dessa, você vai ver o agente político sem sinal nenhum exterior de riqueza, né? Pessoa simples. Você vai ver as pessoas que fornecem lá para a administração fazendo isso há anos, entendeu? Então, os próprios valores envolvidos não eram quantias vultuosas, a gente não está falando de milhões de reais, eu falo porque o cenário em si, né, ele dá várias visões, né, várias interpretações. Olha, sacou 50 mil reais, mas você vai distribuir esses 50 mil reais para a população lá, você vai ver os fornecedores que forneciam há quantos anos já para as escolas, né, agricultura familiar, o cara plantava ali vários vegetais, daquela agricultura familiar. Então, assim, estou dando um exemplo que pode ser um pouco caricato, mas que em várias situações acaba se repetindo, né? Nesse caso de licitação, quais são as fraudes mais comuns? O crime, com certeza, que é de cada 10 acusações, tu pode dizer que 9 são essas, é o que envolve fraude à licitação ou dispensa indevida de licitação. Na lei anterior do crime de licitação, na 866/93, era o artigo 89 e o artigo 90, né? Então, posso dizer assim, sem medo de errar, de cada 10 processos penais que envolvem direito penal das licitações, crimes de licitação, pode ter certeza que 9 acusações aí giram em torno desse artigo 89 ou do artigo 90. Mas por que você acha que gira? Você acha não? Por que você informa que é através da dispensa da licitação? Não, porque são as situações onde são as hipóteses que têm mais recorrência. São as hipóteses que têm mais recorrência. Na prática, são os crimes que têm mais recorrência. Ou a fraude à licitação, ou a dispensa indevida de licitação. Então, porque essa dispensa da licitação, você acha que por si só ela já chama a atenção dos órgãos fiscalizadores? Não, veja só, tem situações onde essa dispensa ela é necessária, né? Não, mas eu digo pelo número que tem de 90% ser destinado a isso, já, vamos dizer, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, ela já, quando já vê dispensa de licitação, eles já acende a luz de alerta. Com certeza. Fala, olha, peraí que aqui pode ter erro. Com certeza. Quem atua no direito administrativo, principalmente no municipal, sabe que para você defender... Hoje os órgãos de controle, Paulo, eles avançaram muito, né? Chamados tribunais de conta, né? Tribunal de Contas, por exemplo, da União, né? Então, eles têm sistemas, mecanismos de controle muito efetivos, né? Então, algumas investigações feitas internamente por esses órgãos, eles compartilham as informações com a própria Polícia Federal e com a Polícia Civil, né? Relatórios de análise, de inspeção. Então, por exemplo, uma dispensa fora das hipóteses legais, né? Essas agências elas estão muito mais preparadas para identificar. E com certeza, quando a administração opta, porque
o normal da contratação no ambiente da administração pública é o processo licitatório. A concorrência, o pregão. Quais os tipos de dispensa mais comum deles utilizarem para fraude ou que gera mais no processo? O grande mote da questão é que a dispensa, na verdade, aquela contratação não poderia ser feita pela modalidade da dispensa. Existiria sim a possibilidade da administração estabelecer uma concorrência, no sentido lato, né, para que se chegasse à melhor contratação daquele serviço. E aí o administrador prefere fazer a dispensa, muitas das vezes já combinado com um terceiro, com um agente privado, para tentar beneficiá-lo. Logicamente, quando acontece isso, né? Tem situações onde que existe um erro de interpretação, a administração defende que é a hipótese de dispensa, né? E as agências de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, vai lá e defende, não, essa hipótese de dispensa ela não está autorizada. Aí você fica naquele duelo de titãs, né? Cada um puxando para um lado e tentando defender aquele duelo de interpretação, dizendo, não, essa hipótese aqui, ela é dispensa, essa aqui não autoriza a dispensa, e aí no meio disso aí o direito penal. A gente observa que existe um efeito manada, né? Normalmente essa questão de dispensa de licitação. Uma pessoa faz uma dispensa de licitatória e aí fala que analisou, que tem um parecer favorável, que pode fazer a dispensa licitatória, aí ele executa. Aí o outro município já toma informação daquilo e faz. Então, quando vê, todo mundo já fez aquela mesma situação. Você se depara com isso, um efeito cascata, um efeito assim manada, ou não? Você vê bem pulverizado? Não, é comum sim, é comum. Agora, volto a te dizer, hoje os mecanismos de controle, tá, dos tribunais de conta evoluíram muito, né? Essas investigações internas, que os tribunais de conta, eles evoluíram bastante em termos de fiscalização, né? Então, os mecanismos hoje de controle da administração pública são muito mais efetivos do que há 20, 15 anos atrás. Muito mais. Agora, as fraudes perpetradas, elas vão ficando mais sofisticadas, né? Né? As pessoas que têm o intuito de estar fraudando a administração, cometendo atos lesivos contra a administração, esses criminosos eles vão se aperfeiçoando, vão encontrando mecanismos mais eficazes e mais sofisticados para ludibriar os mecanismos de investigação. Essa é a verdade também. Qual seria um recado que você deixaria para os gestores, né, públicos, os prefeitos dos municípios, para que eles não façam? Qual tipo de situação que eles não devem fazer dispensa licitatória? Para não cair nessa besteira. São inúmeras, né? São inúmeras as hipóteses. Mas se você tivesse aqui para citar alguns exemplos, eu diria que para acalmar o coração deles. O gestor público, veja só, o gestor público, ele tem que ter uma consciência, Paulo, que, vamos lá, o agente político, né? Aquele prefeito, por exemplo, que é ordenador de despesa, eleito lá eu tenho muitos casos de clientes assim, né? Que não eram políticos, não tinham experiência nenhuma na administração pública, empresários, muitas das vezes bem-sucedidos, convidados para participar da política, né? Vão lá e tem aquela primeira experiência, né? E a pessoa sem nenhuma experiência de gestão pública passa 4 anos, né? Toma decisões equivocadas porque não foi bem assessorado tecnicamente, não se fez assessorar por advogados com experiência na área, né? Não montou uma procuradoria jurídica com expertise e experiência, não contratou contadores com experiência na área pública, né? Ou seja, o processo decisório desse gestor vai ser a tendência dele ser um desastre. Não estou falando nem de má fé, né? Se ele for uma pessoa com boa fé, mas se ele não tiver bem assessorado, ele vai praticar inúmeros erros. E as consequências disso, tá? As consequências disso, muito provavelmente, um gestor desse, ao sair da administração pública, vai passar o resto da vida respondendo a ações
penais, de improbidade, processos nos tribunais de conta, né, por conta de um assessoramento mal feito. A gente tem inúmeros casos de clientes nossos que, assim, por conta de uma má assessoria mesmo, tá, tomaram decisões muito equivocadas, não tinham experiência na gestão pública, né? Então, em determinadas situações, estavam achando que estavam fazendo uma contratação por dispensa, amparados até num parecer jurídico, né? Mas um parecer jurídico equivocado, mas o gestor público, ele é o gestor público, né? É o agente político. Porque esse parecer jurídico, normalmente, ele é feito pela empresa que quer prestar o serviço. Não, eu estou descartando essa hipótese, porque na hipótese, quando já há uma combinação... Não, né? mas eu nem digo nessa questão da combinação. O que a gente percebe é que algumas empresas... numa hipótese onde está havendo uma concorrência, uma contratação legítima, sem beneficiamento de terceiros. Não, mas eu não estou nem citando a questão de fraude. Eu estou dizendo que ocorre de fato. A empresa que às vezes tem algum serviço, quer prestar algum serviço e se diz com exclusividade que ninguém conseguiria prestar, ele consegue um parecer falando que é dispensada a licitação e ele apresenta às prefeituras, já com o parecer, mas o parecer não é feito pelas pessoas da prefeitura, é feito por advogado contratado por essa empresa que quer prestar o serviço. Entendeu? Quando isso acontece, a gente tem um caso clássico de fraude à licitação, né? Mas tem um outro caso também, Paulo, onde a equipe que assessora ali o gestor, falta a ela uma determinada preparação, uma determinada experiência para lidar porque é uma legislação administrativa muito específica, né? Então você tem decretos, você tem uma regulamentação muito grande, estabelecendo inúmeras regras, né? Especificidade mesmo desse chamado direito administrativo municipal. Então, o profissional, por exemplo, um advogado que não tem experiência com direito administrativo, não tem experiência com direito público, e de uma hora para outra ele é colocado para chefiar uma procuradoria de um município, cara, isso às vezes eu vejo isso na prática acontecendo, isso é um ato de extrema gravidade até, entendeu? De uma imprudência muito grande do gestor em determinadas situações, né? Esse mau assessoramento que gera uma tomada de decisão muito equivocada. Claro que isso tem uma diferença muito grande daquela gestão fraudulenta. Isso não se compara. O gestor que entra lá na prefeitura, que entra aquele setor da administração para fraudar, para se locupletar, isso a gente não tem condições de comparar com aquele que é bem intencionado, que tem muitas pessoas que é mal assessorado, que às vezes não comete atos de fraude, mas comete erros administrativos, que a gente tem que saber distinguir na prática essas condutas. Após superar essa questão das fraudes, a licitação, qual seria o segundo mecanismo, o segundo crime mais comum no caso do direito penal econômico? Paulo, a gente tem outros delitos também com uma incidência muito grande, né? Chamados crimes contra a ordem tributária, né? Por exemplo, aqui no Pará a gente tem, na Justiça Estadual, a gente tem uma vara específica de crimes contra a ordem tributária, que é a 13ª, né? Então lá você tem uma quantidade grande de processos criminais que envolvem as questões de sonegação fiscal. Mas isso já é mais vinculado ao setor privado, ou não? Privado e público, né? Porque são empresas cometendo atos de sonegação fiscal, né? Então há um interesse público aí direto. Não, mas quando eu falo o autor ali, no privado. caso seria privado. Seria empresas. Em regra empresa, né? Em regra empresas ou pessoas físicas, né? Sonegações atribuídas a empresas, mas a responsabilidade penal é das pessoas físicas, em regra os sócios e gestores dessas empresas, dessas pessoas jurídicas. Tem algumas pessoas que confundem, né? Quando você fala sonegação fiscal, tem pessoas que acham que o fato de não pagar o tributo que foi gerado é sonegação fiscal. Isso não é sonegação fiscal, né? Exato. O crime de sonegação fiscal, ele envolve, na verdade, uma fraude, né? É quando o agente privado, ele de alguma forma escamoteia os elementos fiscais de registro fiscal para poder recolher tributo a menor. Antigamente tinha a famosa calçar nota, né? A pessoa modificava os valores.
Hoje, qual que é o mecanismo mais utilizado para a fraude? Ah, eles continuam em números, né? Eles continuam em números e a criatividade, ela é imensa. Ela é imensa, né? Ela é imensa, mas, como eu te falo, os mecanismos, as agências de investigação, elas evoluíram muito. Então, hoje em dia, o dinheiro hoje, ele é todo quase que monitorado, né? Cruzamento de dados, Os né? cruzamentos de dados, né? Então, você tem aí, por exemplo, uma procuração que você vai hoje, passa num cartório para um terceiro, para ele ser o gestor de todas as suas empresas, né? Antes, anos atrás, aquela procuração ficava ali naquele cartório. Aquele cartório ele não era obrigado a comunicar os órgãos, né? Hoje em dia, os cartórios eles são obrigados a comunicar. Já o sistema onde é lavrada a procuração, ele já é interligado com o da Receita Federal. Essa é uma novidade, eu não sabia. Então você tem essa comunicação, né? Então a comunicação de dados desses bancos de dados, ela é impressionante, né? É impressionante. No caso da questão tributária, as empresas hoje que cometem de fato esse crime, algumas delas podem estar cometendo por meio culposo ou sempre inclui dolo? Olha, Porque na administração pública você disse, e ficou bem claro, que às vezes a pessoa tem a questão da má gerência, né? A pessoa gerencia de maneira errada. Acontece muito, Paulo. Acontece muito. Tem determinadas situações em que você tem claramente uma conduta dolosa daquele gestor da determinada empresa, que ele ali, por um intuito de alcançar uma lucratividade maior, ele cria um mecanismo para fraudar o recolhimento de imposto. É claro que essa conduta, ela existe. Mas existem muitos casos também, e isso muito oriundo da complexidade da nossa legislação tributária, né? A legislação, nosso sistema tributário nacional é extremamente complexo, né? Acho que nós estamos agora passando pela aprovação de recentemente passamos pela aprovação de uma reforma tributária. Logicamente que ela ainda depende de uma série de regulamentações, né? Mas só o fato da gente conseguir simplificar essa legislação é um ganho muito grande, Paulo, né? Porque aí você tem, em determinadas questões, é muito comum no direito tributário a gente verificar situações com interpretações divergentes, né? Então isso aí vai tornando cada vez mais esse sistema tributário complexo, e a tendência desse sistema tributário complexo é que na prática gerar uma quantidade de erro de interpretação maior, ou divergência de interpretação, que você talvez não pode nem chamar de erro, pode chamar de divergência de interpretação. Um profissional X interpreta aquela norma de uma forma, o profissional Y interpreta de outra. Como é que você vai chegar no consenso se aquela questão ainda não foi pacificada por um tribunal? Como é que o direito ainda não solucionou? Isso é muito comum na prática. Porque no caso a sonegação, a pessoa não tem como punir de fato uma empresa, assim, apesar que existem aquelas possibilidades ambientais que citam, mas efetivamente você punir com pena restritiva de direito, de liberdade, é difícil você punir uma empresa. Grandes corporações, grandes empresas que ainda não adotaram o sistema de compliance, que não tem um procedimentos bem claro, às vezes a pessoa passa um curto período na empresa, aí pode acontecer alguns erros. E esses erros ser interpretados como fraude. O que ocorre nesses casos específicos? Quando você tem uma situação prática... Porque não envolve a gestão de fato. Você contratou, ok, você teria responsabilidade, mas você não está direcionando, você não está ensinando a pessoa a fazer a coisa errada. De fato, essa pessoa chegou, entrou e fez de maneira equivocada. Aí você tem o exemplo claro da ausência de responsabilidade do gestor, né? Porque, veja só, uma coisa é a responsabilidade penal pessoal. A responsabilidade penal, em razão do princípio constitucional da culpabilidade, ela é sempre pessoal. Então, eu só posso dizer que o Paulo é culpado se ele cometer um ato através de uma conduta culposa ou através de uma conduta dolosa. E efetivamente existiu uma ação ou uma omissão sua praticada, né? Isso é a responsabilidade penal
pessoal. Outra coisa é a responsabilidade tributária, que aí não é exclusivamente da pessoa física, ela também é da pessoa jurídica, né? Essa responsabilidade, ela pode ser objetiva, ela não precisa ser pessoal, ela não precisa depender de um ato específico de ação ou omissão com um nexo de causalidade para gerar um determinado resultado, que isso aí é da esfera do direito penal, né? Então, por exemplo, em determinadas situações, você tocou onde o gestor, ele na verdade pratica um erro, né? Na verdade, ele é levado a erro por uma má orientação. Claro que isso aí você vai precisar de uma prova robusta para demonstrar que, na verdade, aquele gestor ele praticou aquele equívoco, né? Que ele foi levado a erro, que quando ele verificou esse erro, ele tentou se adequar, ele mudou os procedimentos operacionais e práticos daquela empresa e na prática ele, porque veja, não dá para dizer que o cara passou 10 anos errando, né? Alertaram ele do erro e ele continuou errando, né? Eu gostou do erro, né? Entendeu? Então, assim, você também verifica em determinadas situações, são situações bem específicas, bem complexas, né? Mas que, assim, volto a te dizer, essa questão da diferença do ato doloso do ato culposo para o direito penal, você sabe, é muito importante, né? Então, muitos crimes e muitos crimes previstos por essa legislação penal extravagante, econômica, eles são punidos a título de dolo. Quando você consegue demonstrar que, na verdade, aquela prática aconteceu através de um ato de culpa, você tem o quê? Você tem a descaracterização daquele crime. Você mostra que aquele crime, numa linguagem mais jurídica, ele é atípico, né? Ou melhor, aquela conduta, ela é atípica. A gente, quando se depara com a pessoa, recebe alguma notificação, e a primeira pergunta que a pessoa faz é se existe alguma possibilidade de resolução daquela situação por maneira administrativa, antes de entrar de fato na esfera penal. Ou seja, a solução do problema tributário na esfera administrativa, retira-se o processo penal ou não? São situações diferentes. Se você receber uma ação penal, se você for denunciado e você transacionar com a administração pública, você fizer um acordo parcelando aquele débito, essa ação penal, se ela já tiver sido recebida, ela vai ser suspensa enquanto você estiver pagando aquele acordo, e ao final, quando você quitar este acordo com a administração pública, a justiça irá decretar a extinção da sua punibilidade, né? Essa é uma análise um tanto quanto complicada e crítica para o profissional fazer, porque você tem que estar muito seguro para você, enquanto profissional, chegar e fazer uma afirmação concreta. Olha, acho melhor, não precisa você fazer esse acordo que eu garanto a sua absolvição. É difícil o profissional ter essa tranquilidade para poder fazer isso, né? Então é uma análise que, na verdade, o profissional, eu pelo menos quando sou colocado numa situação dessa, eu tento fazer uma leitura, um cenário, dizer, olha, tá aqui o Ministério Público está levantando essas provas aqui, acho que a gente tem um cenário talvez razoável, com chances de absolvição, mas as suas chances de condenação, elas são bem efetivas. Isso tem que ter um caso prático para a gente poder fazer uma análise mais efetiva, né? Mas, na prática... O valor real também deve influenciar bastante. Era né? exatamente isso que ele falava. Às vezes a pessoa querer transacionar 50 mil é uma coisa, 50 milhões já é outra conversa. Muitas das vezes, né? A questão vai sempre por lado financeiro. Se o empresário tiver condições, se aquela parcela for uma parcela encaixar dentro do orçamento dele, ele com certeza vai preferir fugir do processamento criminal. Porque a gente conversava ainda há pouco, né, Paulo? Para algumas pessoas, ou melhor, para várias pessoas, só o fato de você responder a um processo criminal, isso já é um transtorno mensurável. É um transtorno na vida, né? É um transtorno na vida. Veja, eu tive uma situação, um processo penal tributário, um cliente nosso, e ele recebeu vários autos de infração. Ele não, né? A empresa, né? Entretanto, nesse período em que ele recebeu, a empresa dele recebeu esses autos de infração, ele estava completamente afastado da gestão da empresa, porque ele vinha passando por um tratamento de uma doença muito grave, né? E aí? Como é que você
conduz isso, né? Você vai dizer, olha, a minha equipe ali acabou cometendo alguns equívocos, né? E aí você vai dizer para o empresário desse, não, olha, faz um acordo aí, pô bicho, eu não tenho responsabilidade, eu não estava nem na empresa quando isso aconteceu, tá aqui, a minha equipe falhou, né? A gente verificou, porque essas autuações, quando elas vêm de carreira, né? Aqueles últimos 5 anos, eles pegam um período lá, fazem os levantamentos e chega lá uma carrada de autuações fiscais para o empresário, né? Então, assim, é um sopesamento delicado, vai exigir uma certa expertise do profissional que vai atender esse empresário para poder identificar, olha, aqui eu acho que vale a pena a gente enfrentar. A gente tem condições, você tem tese adequada para provar a sua inocência, e tem outras situações que você vai dizer, meu amigo, acho que é melhor você tentar um acordo, né? Vai pagando isso aí, porque você tem uma possibilidade de condenação bem severa nesse aspecto. Como é que ficaria o direito penal econômico vinculado à questão ambiental? Te apertando aí. Paulo, você tocou num ponto interessante, a questão da criminalidade penal ambiental, né? Aquela mesma reflexão que eu fiz para você no início da nossa conversa, de que a utilização do direito penal ela poderia ser substituída por medidas, talvez no âmbito administrativo sancionador, tá? Eu defendo para a questão penal ambiental, tá? E isso te falo com experiência prática. Teria colocação penal econômica ambiental ou não? Ou é forçado? Olha, eu nunca ouvi, eu coloquei porque eu queria fazer uma vinculação, direito penal econômico e direito ambiental. Existem alguns doutrinadores que eles defendem que o próprio direito penal ambiental ele se encaixa dentro do direito penal econômico. Seria, né, a percepção que eu tenho. Porque, na verdade, essa tutela do meio ambiente, ela é uma tutela do meio ambiente, mas também vinculada ao próprio interesse social e econômico, está vinculado a isso também, né? A percepção que a gente tem, Paulo, na prática, é de que também nessa esfera do chamado direito penal ambiental, nós poderíamos ter uma eficácia muito maior se houvesse a aplicação de uma legislação administrativa sancionadora mais eficiente do que o próprio direito penal. Uma legislação administrativa sancionadora que fosse um interesse econômico, né? Então, aquele agente privado que de alguma forma tem a intenção de praticar determinada atividade econômica e que essa atividade econômica tem um potencial lesivo muito grande ao meio ambiente, ele muito possivelmente não vai pensar 2 vezes em praticar ou não essa determinada conduta, se ele olhar a quantidade de pena que é aplicada para esses delitos. Mas se ele na parte ambiental as multas são altíssimas, né? Mas elas são altíssimas, mas você não tem a aplicabilidade delas. As multas são lançadas, mas elas não se concretizam. O que poderia ser feito para que esse cenário mudasse? A gente precisaria com certeza de uma nova legislação. Uma legislação nova que criasse um sistema de punição administrativa muito mais efetivo do que a gente tem hoje. Porque o que a gente tem hoje é um sistema que, na verdade, é muito falho. Porque a pessoa que entra para cometer esse tipo de ilícito, ele não vai deixar bens para pagamento de multas. Com certeza não. Mas aí você tem outros mecanismos, né? Você tem outros mecanismos de monitoração financeira, entendeu? Mas então, não são efetivos hoje no Brasil. Hoje não são efetivos. Porque hoje se busca, muitas das vezes, a proteção ambiental através da esfera exclusiva do direito penal, né? Então aquela mesma crítica que a gente faz da criminalidade efetivamente econômica, né, a utilização do direito penal de forma excessiva, exclusiva, e que isso tem muito pouca eficácia na prática, isso se aplica diretamente a essa questão penal ambiental, né? Então, será que se a gente tivesse uma legislação administrativa sancionadora mais simples, mais objetiva, nós não teríamos condições
de alcançar meios de proteção mais eficazes? Agora, tem uma outra reflexão que ela é importante também, Paulo. Essas questões sociais mais complexas, e, por exemplo, a própria proteção ambiental, esses problemas envolvem o meio ambiente, são problemas complexos, que você tem que analisar vários fatores, né? Você não encontra uma solução para um problema desse através de um instrumento único. Em regra, você precisa encontrar outras medidas, né? Então, por exemplo, você tem a questão, aqui na nossa região, na região da Amazônia, você tem o problema do desmatamento, né, das florestas para a utilização de outras atividades econômicas, né, agropecuária e assim por diante. Você simplesmente estabelecer mecanismos de punição, será que isso por si só é a medida suficiente para prevenir esse tipo de conduta? Será que a administração pública ela não tem que ter um pensamento maior e pensar em outros tipos de políticas públicas que de fato pudessem prevenir essas condutas? Né? A gente vê agora um olhar do governo estadual. O governador Helder tem sido um defensor, né, da chamada Floresta em Pé, né, criando políticas públicas de incentivo para que as populações locais possam, através da legislação do crédito de carbono, né, de alguma forma rentabilizar com a chamada Floresta em Pé. Isso talvez seja uma política pública bem efetiva que possa realmente, de fato, proteger o meio ambiente. Porque a proteção do meio ambiente está vinculada diretamente à questão da sustentabilidade, né? Apesar de que a gente percebe que vários setores, nem falo setores, falo várias regiões, teriam responsabilidade nessa questão da floresta vertical, né? Haja vista que hoje o estado do Pará, ele sofre muito com isso, porque ele não pode desmatar e a floresta, ok, tem que ser explorada de maneira vertical, mas isso ainda não é possível. Se você for pesquisar, você vai ver que não tem conversão financeira isso ainda. Existe esse projeto de crédito de carbono, mas você não vê a aplicabilidade de fato. Esse projeto está encaminhando, né? Mas eu acho um projeto sensacional, tá? Eu acho que o governo estadual tem sido muito cirúrgico em apostar suas fichas na implementação dele. Eu acho que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente possa estar olhando para trás e dizer, olha, foi um acerto grande, entendeu? Porque existe a norma, de fato, já foi criada. Foi um avanço porque não tinha como nem validar. Exato. Porém, hoje não consegue fiscalizar. Quem vai fiscalizar essa floresta? Quem vai fiscalizar essa área? Porque quando você inicia um projeto, você delimita uma área que vai ser de preservação permanente ali, para que seja considerado para geração de crédito de carbono, você tem que fiscalizar. Quem fiscaliza que isso vai ficar por 20, 30 anos intocáveis? É um tema bastante complexo, né? É difícil, extremamente difícil. É difícil. Doutor, então, tirando esses três que foram mencionados aqui, questão ambiental, questão tributária e licitação, existe algum outro ponto que você gostaria de destacar aqui? Olha, Paulo, eu acho que um ponto importante que tem a ver com a criminalidade econômica, que é relevante a gente, de alguma forma, falar aqui, são a questão das lavagens de capitais, né? Esse tipo de criminalidade é um tipo de acusação que cada vez mais comum nos processos criminais, né? Nessas últimas 2 décadas, a gente vê um aumento crescente de acusações dessa natureza, né? Os mecanismos, as agências punitivas, Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Civil, criaram mecanismos de investigação muito interessantes, se estruturaram para investigar esse tipo de delito. E penso que também a questão da lavagem de capitais é um ponto sensível nessa questão da criminalidade econômica, né? Talvez um dos mais sensíveis, né? Então, que roubar e não conseguir utilizar, né? Exatamente, né? Então eu diria que também a questão da lavagem de capitais aí seria aí um dos pontos sensíveis dentro desse contexto. Mas essa questão de lavagem de capitais, que você cita, que é lavagem de dinheiro, para o pessoal entender,
está muito vinculado e atrelado à questão do tráfico de droga também, né? Não só. Mas é bem atrelado. Não só, né? é bastante atrelado. Mas, por exemplo, você tem em grandes investigações que envolvem fraudes grandes, tá? De corrupção, tá? Aquele valor objeto da corrupção, ele muito provavelmente vai ser lavado, aquele capital, aquele valor. Né? Tem que ser. Então, senão... aquele agente público, né, que recebeu aquela quantia significativa por aquele ato de corrupção praticado, ele vai tentar oficializar aquele valor. Né? Então, ele vai, de repente, abrir uma empresa de fachada, né? Injetar aquele capital para, de alguma forma, ter ele com uma aparência de licitude, que dar a ele uma aparência de licitude. Então, essa lavagem de dinheiro aí, claro que ela é muito comum na questão do tráfico de drogas, mas ela também está muito ligada a esse tipo de delinquência econômica. Evasão de divisa também, né? Evasão de divisa também. Né? Mas a lavagem de capitais acho que ainda é mais comum ainda. Né? Porque a evasão de divisas tem mais a ver com a questão do envio de valores para o exterior, né? E sem os procedimentos adequados, mas a lavagem de capital é muito mais comum. É um delito que é muito comum hoje. Normalmente são bem atrelados, né? Associação criminosa, lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, melhor dizendo, né? Para ficar mais claro para as pessoas. E esses crimes vinculados ao direito penal econômico. Exato. Normalmente a pessoa que está vinculada, quando ele entra no direito penal econômico, normalmente esses dois estão atrelados. Ele é tocado por esse time. Aí ainda tem o... Eu acho que a peça do Ministério Público já vem assim, né? Os tipos, ainda está faltando aí, você esqueceu a cereja do bolo, que é a associação criminosa ou organização criminosa, né? Gostaria de agradecer por estar disponibilizando seu tempo, conteúdo, para agradecer o podcast e levar informação que realmente agregue as pessoas que nos acompanham. Agradeço o seu convite, né? Já tinha ouvido falar do programa, já segui o seu perfil e dizer que a gente está sempre à sua disposição para fazer, como você falou, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Essa sua forma espontânea de falar, estamos sempre à disposição sua para poder colaborar. Obrigado e até a próxima.